Fala, meus queridos Diamonds lindos, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast da nossa querida família dos Diamonds. Só que nós estamos em um lugar muito especial, nós estamos aqui em Capitólio, Minas Gerais. Vocês estão vendo aqui no fundo que tá maravilhoso, esse lugar aqui tá sensacional. A gente encaixou um podcast lindo para vocês, então vocês vão ter uma sequência aí de episódios muito legais. Mas, para começar, a gente tem uma ilustre presença de uma Diamond muito incrível que já está há muito tempo aqui na Diamond, mas ela está aqui para fazer a sua primeira participação de podcast. Então eu quero apresentar para vocês, quero que deixar que ela se apresente, porque o currículo dela é extenso. Muito bem-vindo, Tati. Me apresentar, Tati. Muito prazer. É Tati só. É Tati. Não, gente, realmente estamos aí, né, Roger, desde a primeira edição do X-Diamond, né? Já faz tempo, acho que 2021. Acho que sim. E estamos aí nessa família que cada vez cresce mais, entra gente nova, né? E uma família que a gente se ajuda. Tá certo. E muito bom nesse lugar maravilhoso hoje. O que você está achando desse lugar aqui? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Gostoso, vamos ver os né? passeios depois e os queijos que eu ainda não provei. Verdade, né? Queijo mineiro é bom demais, vai. E doce. Tati, deixa eu te perguntar. A maioria das pessoas provavelmente não te conhece, então eu queria que você me contasse o que é a Tati hoje, o que ela faz. Hoje, depois de vários anos aí, 23 anos sendo empresária, eu senti a dor aí do empresário realmente na área de gestão de pessoas e fui buscar para o meu autoconhecimento, para a minha vida pessoal e encontrei uma profissão. Então, hoje eu me dedico totalmente na área de gestão de pessoas, me especializei nisso, sou formada em Enneagrama, onde eu dou curso, dou treinamento, mas hoje o Enneagrama para mim ele não é um fim, mas ele é um meio para a gente chegar a várias soluções, principalmente dentro das empresas. Então, dentro da consultoria empresarial, toda essa parte de gestão humana, hoje o meu trabalho consiste em descobrir quem é o colaborador, qual é o perfil de personalidade dele, como ele atua dentro da empresa, quem ele é, aonde ele está através do organograma, o fluxograma de trabalho dele, o alinhamento de expectativa entre a empresa e o funcionário, contratações também, né? Então toda essa área de gestão de pessoas hoje é minha especialidade. Que legal. E o que eu mais trabalho hoje, Roger, é empresas familiares que estão se profissionalizando. Esse desafio de sair do velho e vir para uma nova gestão, né? Entrar na nova economia também, gestão de pessoas. Uma coisa que você falou que eu achei legal é assim, o Jorge sempre fala que pessoas e processos é que definem o sucesso de uma empresa. Então você está agindo numa parte muito específica de todo esse enredo que é a empresa, que é as pessoas, né? E você falou, eu quero te fazer duas perguntas, mas a primeira é, muita gente não sabe lidar com as pessoas, não sabe se comunicar, não sabe gerir, não sabe trabalhar com esse público, com esses funcionários, e você trabalha especificamente com pessoas. Eu queria que você me falasse qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando elas vão gerir pessoas dentro das empresas delas. Eu vejo que são dois. O primeiro é na hora da contratação, porque a contratação é a base daquele colaborador que vai definir quantos anos ele vai ficar ali dentro e quanto ele vai contribuir para a empresa. E a contratação, eu até falo que é algo polêmico, que eu cometia esse erro quando eu tinha minha empresa e contratava, que é o empresário, ele é apaixonado pelo negócio dele. Então ele vai contratar, ele doura a pílula. Já viu essa expressão? Nunca ouvi. Dourar a pílula? Viu, Roger? Porque dourar a pílula mesmo? Pílula é você ser tão apaixonado como você é pela Betânia, aí você só vê, naquele momento, você só vê qualidades. Tá certo. Tá? E aí o empresário, ele começa então a colocar todas as qualidades da empresa, ele vende a empresa para o colaborador. Trabalhar aqui é maravilhoso, a gente é uma família, aqui todo mundo se ajuda. Só que isso, ele está chamando pessoas que vêm pelos benefícios. Então, há muito tempo atrás, eu li um livro, há uns 20 anos atrás, pelo menos, que mudou totalmente a minha cabeça sobre contratação, e hoje eu uso esse método dentro das empresas que eu trabalho, que é os 12 formas de contratação de Jesus. De Jesus Cristo, porque é muito legal que quando ele foi escolher os 12 discípulos, ele não falou assim, olha, vocês me sigam, eu sou filho de Deus, vocês comigo vão ter benefícios. O que ele falou? Você sabe lá o que a Bíblia fala? Ele fala assim, ó, o filho do homem não tem aonde encostar a cabeça. Se perseguiram a mim, que sou o mestre, quem dirá a vós que sois os servos? Nos perseguirão, a gente vai passar fome, vai passar necessidade. E quem realmente vem por propósito, ele não vem pelo benefício.
Então, o que acontece quando o empresário contrata alguém e doura a pílula realmente é um desalinhamento de propósito. Quer criar uma expectativa? Exatamente, ele não alinha a expectativa. O funcionário entra pelo benefício, quando ele encontrar o primeiro desafio, ele fala, poxa, eu não fui contratado para isso, não foi isso que me falaram quando eu vim trabalhar aqui. Certo. Entendeu? Então, quanto mais realista, quanto mais você realmente mostrar os desafios que o colaborador vai encontrar ali, mais ele entra com a expectativa de que ele vai ter desafio, que ele vai ter problema para resolver, que ele é um solucionador de problemas. Não só as mil maravilhas, né? Isso é um reflexo, na verdade, até de tudo, né? Quando a gente cria muita expectativa sobre algo e aquilo não corresponde, meio que a gente se frustra, né? Agora imagina um colaborador entrando numa empresa falando, nossa, essa empresa aqui vai ser sensacional, tudo é muito bom. É sempre assim, né? Na primeira semana as pessoas estão maravilhadas, é o emprego da vida, é tudo que elas vão dar de si, é tudo perfeito. Acontece o primeiro obstáculo, o primeiro problema, a primeira desavença ou alguma coisa que está desalinhada, acabou, né? Então as pessoas começam a criar essas barreiras. E você faz o quê? Você impede que isso aconteça? Você controla? O que você faz com isso? Eu tenho algumas ferramentas que eu criei com toda a minha experiência, com vários livros, com o Enneagrama, que dentro desse método a gente tem lá vários passos. E as ferramentas que é, primeiro, qual é o cargo que eu vou contratar? Então eu tenho que descrever a vaga. Aí qual é o perfil de personalidade que vai se alinhar melhor com esse cargo? Você sabe, os teóricos é para números, os emocionais é para pessoa, os ativos é para realização das coisas. Então, poxa, eu tenho que alinhar o cargo com o perfil de personalidade da pessoa. Depois eu tenho que saber como fazer a entrevista e interpretar esse perfil. Então é um passo a passo que é muito mais assertivo. Tá certo. Dentro da entrevista você tira aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou ali com propriedade sobre, você aplica o Enneagrama. Mas tem muita gente que não sabe o que é Enneagrama. O que é Enneagrama? Enneagrama é um método mais eficaz que tem sobre identificação de perfis de personalidade. Então são 9 perfis. E o que é mais incrível, cada um tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos fracos, como lidar com isso. Então, o que é talento natural, né? Talento natural é quando você contrata um funcionário e coloca ele na área de atuação perfeita dele, porque cada perfil vem com uma caixinha de ferramentas específica. Então, se eu coloco lá uma pessoa para contabilidade e ele tem atenção, ele tem foco, ele tem raciocínio lógico, a chance desse colaborador dar certo é muito maior do que eu colocar um emocional, que quer conversar, que se dispersa facilmente, que tem facilidade em se comunicar. Então, quando eu entendo de perfis de personalidade, eu coloco a pessoa certa no lugar certo. É como se a gente falasse assim, vamos fazer uma competição de natação entre a águia e o tubarão. Não dá, né? Não dá. Cada um no seu. Cada um no seu. Então, assim, descubra o tubarão e coloca ele para nadar. Descubra a águia dentro da tua empresa e coloque ela para voar. Não tente contratar pato. O que faz tudo, mas não é especialista em nada. Putz, faz tudo. Então, na verdade, se a pessoa errar na hora da contratação, lascou. Ela vai começar a jogar esse colaborador de um lado para o outro e vai começar, às vezes, até criar uma amizade com essa pessoa e não quer deixar ela sair, acaba quebrando com muita coisa na empresa por causa disso. Então, se tiver Enneagrama, provavelmente saber na hora da contratação como contratar e qual tipo que ela precisa, melhora, né? Nossa, melhora muito. E uma conta que o empresário não faz é que eu até apresento essa conta que, assim, aproximadamente, eu vou falar que é um funcionário que trabalha 6 meses dentro da tua empresa e que ele está no lugar errado. Tu levou 3 meses para treinar e 3 meses para perceber que o cara não era o certo. Ele te gera, se o cara ganha aí por volta de uns 5 mil reais, ele te gera, acho que, se eu não me engano, a conta é 39 mil reais entre férias, 13º, demissão, tudo que é tangível, isso em valor monetário. Agora, e aquilo que é intangível? Aquilo que o cara atendeu mal, gerou desconforto, uma conta que ele fez errada, essas coisas que não tem como a gente medir, né? Então, o sucesso, ele começa na hora da contratação. Segundo ponto que eu te falei que eram 2 cruciais. Quando as pessoas me contratam, não é quando a coisa tá boa. É quando tá pegando fogo. Quando ele fala, eu não sei mais o que fazer com os meus funcionários. Olha, ninguém mais quer trabalhar. Você é tipo uma advogada, só vai quando tu já pegou fogo, O né? negócio tá pegando fogo. Chego lá e geralmente são empresas mais antigas. Então, esse desafio de profissionalizar empresas familiares, eles começam assim. Quem fundou a empresa, fundou no grito, na cara e na coragem. Então existia um sistema, uma forma de se trabalhar. Aí se passam lá 10, 15, 20, 30 anos, que são as empresas que eu dou consultoria,
na média, 25, 30 anos, e aí vem uma nova geração, uma nova gestão, um novo tipo de pessoas. A geração Z, a geração Y tem um conflito. E aí eles querem continuar batendo no peito e levando no grito. E não funciona adianta, mais. Né? Então, esse momento de entender como lidar com a nova geração, como contratar e como principalmente motivar. Por quê? Porque o endomarketing, a gente fala assim, ó, cada perfil de personalidade tem uma motivação. Então, a gente trabalha a motivação. Qual é a motivação do meu colaborador para que ele venha trabalhar motivado? Não é dinheiro, né? Não é dinheiro, a maioria tem um perfil que é dinheiro. O restante são outros gatilhos. Então, se eu identifico, poxa vida, eu vou motivar essa pessoa de acordo ao que realmente liga o botãozinho dela e nem ela sabe. Então, quando a gente estuda pessoas, o dono do negócio, o gestor, o líder, o CEO, ele sabe mais do funcionário do que o próprio funcionário entende dele. Tá certo. Entendeu? E aí ele consegue dessa forma, então, fazer com que tire o melhor. E uma coisa muito legal é que quando a gente entende o colaborador e principalmente o perfil de personalidade, ele vai fazer 20% de esforço e ele vai gerar 80% de resultado. É o tubarão no mar. Tá certo. Ele faz 20% e ele ganha, né? A mesma coisa a águia no céu. Então, isso é muito importante. Não adianta a gente falar, não, porque o fulano não faz isso direito. Poxa, mas ele sabe? Ele sabe que tá fazendo. No DNA dele isso? Ou ele tem que fazer porque eu ele quero? Lá, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fala agora muito sobre essas novas gerações que estão vindo, geração Z, acredito eu, que é de um jeito diferente. Você que está sabendo como gerir pessoas, como que faz para você saber contratar uma pessoa dessa e talvez gerir ela? Porque parece que elas não têm a mesma disposição, mas às vezes parece que elas são mais espertas. Como que a gente lida com isso? A gente veio de uma geração, falo por mim, que é uma geração lá dos anos 80, que a gente veio de uma criação muito mais exigida. Os pais ensinavam a educação impositiva, na varinha, no chinelo, no apanhar. Isso criou uma geração de pessoas com personalidades de enfrentar os problemas e a vida. A minha geração como filha, a minha geração como mãe, já vem uma geração da educação, não, eu não vou bater, eu não vou exigir, eu vou de alguma forma preservar isso porque eu sofri tanto. Então, quando a gente começa a limitar a educação só na conversa, a gente cria uma geração de pessoas com personalidades mais... Leves? Como é que eu posso dizer? Não seria leve, mas assim, mais acostumado tudo na conversa. Um leite com pera, né? Exatamente, aquela coisa assim. Então vem uma geração de personalidades um pouco mais levando as coisas no good vibes, entendeu? Mas assim, por elas ser assim, elas têm qualidades também? Muitas! Vamos começar falando aí de um perfil que tem muita gente hoje, que é um perfil criativo, é um perfil que não gosta de trabalhar com horário, não gosta de usar uniforme, não gosta de se enquadrar dentro de daquilo que a empresa quer, começa às 8 da manhã e para às 6 da tarde. Só que o que ele faz? Ele gera o mesmo resultado que a empresa espera de uma forma diferente. Então uma das coisas que eu quebro quando eu entro dentro da empresa é o seguinte, o que você quer? Você quer que o cara chegue aqui das 8 da manhã às 6 da tarde e te dê um resultado aparentemente bom, descontente, é falta porque ele não gosta de vir? Ou você quer que o cara trabalhe feliz, realizado e te dê um resultado muito melhor? É isso que as agências de publicidade, marketing, produção normalmente produzem, porque a maioria das pessoas hoje está nessa linhagem mais criativa e desprendida, né, desses padrões antigos. E assim, a nossa empresa funcionava muito bem. Entrava a hora que queria, saía a hora que queria, mas tinha um detalhe. Resultado. Tem que fazer acontecer. Não tinha... eu lembro que eu e o Jorge, assim, você quer entrar meio-dia? Entra. Só que se 6 horas não tiver entregue, infelizmente a gente vai ter que conversar. Por quê? Porque é diferente. Só que a gente via que funcionava. As pessoas eram mais felizes, faziam as coisas delas. E diferente que se eu colocasse, não, é 8 horas da manhã, sai às 6. Se desse 6 horas, ele desaparecia, assim. E eu também já fui assim. Por quê? Porque eu acho que essa pressão... Eu acho que eu posso me considerar um meio termo, porque como eu nasci nos anos 90, pode ser que eu era... Qual que é antes da Z? A Millennials? Não. Não, a Y. Eu acho que eu esqueci. Mas eu sou a do meio. Então eu sou meio leite com pera, mas também já tive a dificuldade. Então é interessante saber disso. Então tem qualidade. Tem muitas qualidades, só que assim também, não é que não tenha perfis de analíticos que vão estar dentro do escritório ali cumprindo horário. Vai ter. Só que são menos nessa nova geração do que na geração passada. Então qual é a expertise que o empresário tem que ter? Saber selecionar. Não adianta eu contratar um tipo 4, por um exemplo, e colocar ele para fazer contabilidade.
ou um tipo 2, entendeu? Então eu preciso de alguma forma ter expertise de saber na hora qual é o perfil para aquele cargo. E como que, por exemplo, assim, eu sei que é um pouco mais complexo do que isso, entender como contratar, mas você tem alguma dica de passar, tipo, de agora para as pessoas assim, ó, como eu posso contratar melhor? O que eu posso fazer para identificar? Primeiro, fazer o teste de perfil e segundo, contratar, além de contratar o perfil certo, não dourar a pílula. Não tá? Criar imaginações. Não criar uma expectativa no colaborador que ele está entrando na melhor empresa, que aqui tudo é maravilhoso. Porque quando ele encontrar a primeira dificuldade, ele vai pular fora. Seja realista para pessimista. Tá Se certo. o cara ficar, é porque realmente ele vai vestir a camisa e vai dar resultado. Que ele quer. Essa é a minha dica de ouro, assim, para todas as empresas que vem quebrando um pouco o que a maioria fala, né? Ai, você tem que vender a tua empresa. A maioria dos empresários fazem isso porque são apaixonados pelo seu negócio. Eu já fiz isso. É um mundo maravilhoso, né, pra eles. E pros outros talvez não seja, então eles querem mostrar isso, né? Aí acaba criando aquela expectativa. E será que... Então eu tenho que ser realista com ele, falar a verdade, mostrar talvez um plano de carreira, uma conquista que ele pode ter, mas sem, vamos dizer, inventar muito, criar muita moda para que ele não se frustre lá na frente. Né? É que tudo é visão. A visão o óculos que o empresário coloca para olhar para a empresa dele é um óculos de coração. Ele é apaixonado, então para ele aquele ali é o melhor lugar. Só que o colaborador, ele está do outro lado da mesa. O óculos que ele usa, peraí, essa aqui não é a minha casa, aqui não é o meu lugar. Eles estão me contratando para uma coisa, por que agora eu tenho que ajudar a limpar o banheiro? Por que agora eu tenho que fazer o cafezinho? Nossa, isso vai frustrando demais. Você entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa aprender, o empresário, todos nós, pessoas, temos um óculos para olhar o mundo. A gente precisa aprender a fazer o quê? O grande segredo dos relacionamentos humanos. Tira o teu óculos. Sabe? Tira a máscara. Tira o teu ego. Vamos olhar com o olhar da realidade como as coisas são realmente. Vamos ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Porque a frase que eu sempre uso, que quem me conhece sabe, é: como a gente precisa aprender a tratar o outro como ele quer ser tratado e não como a gente quer ser tratado. Tá certo. Então entender o outro, se colocar no lugar dele, colocar o óculos dele, qual é a visão? Poxa, se eu tivesse vindo trabalhar aqui, né, na minha empresa, como eu estaria vendo isso aqui? Isso faz total sentido. Sabe o que eu acho engraçado? Até antes da gente terminar, eu fui designer por 8 anos e eu sempre fui um cara muito do preto, muito do escuro, muito disso tudo. E eu só descobri que eu precisava usar esse óculos que você diz quando um dos meus clientes começou a ir contra as minhas ideias. Porque ele falava, cara, mas não é isso que eu quero, não é isso que o meu cliente quer. E eu falava, não, mas é isso que é o bonito. Aí eu falava assim, cara, mas o que tá de errado? E foi quando eu entendi que eu precisava me colocar na visão do cliente do meu cliente, ou da visão do meu cliente, para entender o que eu tinha que fazer. Foi ainda onde eu entrei num mundo totalmente diferente. Inclusive, hoje, eu acho que eu domino muito mais a minha comunicação, porque eu entendo mais o que a pessoa quer ouvir, ou o que ela precisa entender sobre aquilo. Então eu comunico melhor. Talvez estou num aprendizado, mas eu acho muito mais legal fazer algo que a pessoa queira do que fazer algo que eu quero, porque às vezes cria esse atrito, né? Porque tudo é relativo, né? O que é belo? O que é belo pra mim já entra em filosofia aqui, o que é belo pra mim não é belo pra você, né, Exato. Roger? E a gente entendeu o que o cliente quer. O funcionário ele é nosso cliente. Como que eu vou entender o que o funcionário vai estar vindo trabalhar motivado se eu não me coloco no lugar dele? Uma contratação é nada mais do que uma venda. Você está vendendo para ele a sua empresa, só que se você vender algo muito é tipo vender o Burger King lá, um McDonald's, e você comer um negocinho de nada, é frustração. E outra coisa, quando você vende para uma pessoa, para um cliente, o cliente pega o produto e vai embora. Agora, quando você vende a tua empresa, você vai ficar com aquele funcionário quanto tempo dentro da tua empresa? Então, cuidado como você vai vender. Tá caro, né? Porque ele vai ficar 1 ano, 6 meses, 3 meses. Então, venda certo. Não é vender a qualquer custo, né? Tá certo. É contratar da forma certa para te gerar melhores resultados. Que legal, hein? Gostei demais dessa conversa, hein, Tati? Então, bom. resumindo, tenha uma boa comunicação, se coloque no lugar do seu funcionário, faça com que ele entenda a realidade da sua empresa. E principalmente,
qual é o cargo e qual é o perfil. Perfeito. Se eu contratar o perfil errado, vai Já dar era. errado. É a receita do fracasso. Já era. Então, dominar de pessoas hoje... E uma coisa que eu vejo muito que as empresas precisam entender, que em épocas, em tempos de chat GPT, de inteligência artificial, quanto mais a gente entender de pessoas, mais a gente se destaca da concorrência. Com certeza. Até o atendimento humanizado, a venda humanizada, porque você gosta, quando você liga lá na Claro... Já imagino, já. E o computador te atende, é tão gostoso quando você ouve que é uma pessoa. Isso também, entender de pessoas é para venda, é para contratação, é para relacionamento amoroso, é para casamento, é para educação de filhos, é para tudo. Então, quanto mais as relações ficam superficiais, se destaca quem realmente se aprofunda no autoconhecimento e se conhecer e em conhecer as pessoas com quem convive, com quem precisa conviver, né? Pessoas precisam de pessoas. Pessoas né? precisam de pessoas. E uma das coisas legais que você falou entre processos e pessoas, os processos podem estar muito bem alinhados. Se você não tiver a pessoa certa no lugar certo, aquele processo não vai resolver. E a outro lado da moeda também, você pode ter as melhores pessoas dentro da empresa. Se eles não tiverem no cargo certo, com um processo certo, também não vai dar certo. Porque precisa alinhar esses dois. São dois caminhos que distintamente se cruzam para que nesse momento, quando alinhados os processos e as pessoas, vem uma explosão de potencializar, sabe, tudo que a empresa vai fazer. Então são fundamentais esses dois caminhos aí que a empresa precisa investir para que realmente gere uma explosão de resultados. Tá certo. Pessoas e processos. processos. Que legal. Essa frase fica destacada aí, Fica destacado, né? Quem passou por isso sabe muito bem. Sabe do que a gente está falando. Sabe o que tá falando. Tati, muito obrigado por essa conversa aqui em Capitólio. Foi muito legal. Gosto de conversar muito com você. A gente conversa muito. Mas hoje a gente falou de algo específico de você, tá? Então eu queria que agora você deixasse para eles uma mensagem final. Deixasse o seu arroba para eles te seguirem. E se alguém quiser saber mais sobre o Enneagrama, falar com a criadora desse... Não, mentira, você não criou. Mas é praticamente uma criadora de tanto que você fala de Enneagrama. Eu gosto muito do que você fala. Acho que a coisa mais importante é quando a gente vive aquilo que a gente fala. Eu amo e sou apaixonada porque isso serviu na minha vida, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é assim, gente. Nesse mundo, realmente, a gente precisa de 3 coisas, né? Nos conhecer, saber quem nós somos e o quanto a gente tem de pontos positivos para explorar, quais são as nossas habilidades naturais, explorar isso vem muito alinhado com o propósito. Também as nossas debilidades, as nossas sombras, a gente nunca consegue evoluir ou mudar algo se nós não sabemos que esse lado negativo, essa sombra existe em nós. Então a gente só muda aquilo que a gente sabe. E para saber a gente precisa de autoconhecimento. Segundo ponto é entender o outro, né? E aqui falando para empresários contratar, é o colaborador, é entender. E uma das coisas que eu sempre falo, gente, às vezes vocês têm funcionários maravilhosos nos lugares errados. Então, às vezes eu chego nas empresas, fulano vai ganhar conta porque aquela pessoa lá não está servindo. E eu vou ver uma das pessoas mais importantes ali dentro, porque é aquele que está discordando com o patrão, é aquele que não compra todas as ideias porque está vendo que tem coisas acontecendo que poderiam ser diferentes. Então, ouçam mais, entendam mais o outro, conheçam mais de pessoas. E na hora da contratação, principalmente criem essa estratégia de conhecer qual é o perfil para cada cargo. E aí, Enneagrama traz todas, é um meio, né, uma ferramenta que traz tudo isso. E eu sou Tatiane Francischetti, me sigam lá no Instagram, eu estou sempre gerando conteúdo. E estou à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, entre em contato aí que a gente pode conversar. Perfeito. Então, finalizamos esse episódio aqui do Diamondcast. Agradeço para todo mundo que acompanhou até aqui. E sigam aqui nosso Instagram também da Diamond para vocês seguirem um pouco mais sobre o que acontece nessa família muito louca e muito unida. É muito legal. E também siga aí a gente no Instagram, no YouTube, para você acompanhar um pouco mais sobre nossos podcasts, tá? Muito obrigado, Tati. Muito obrigado a todo mundo e até mais.